São sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe será perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém, irmãos? Só até aqui, aleluia. Pode se sentar, irmãos. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Irmão, durante essa semana eu orei ao Senhor, pedi para Ele que Ele me levasse numa palavra. E o Senhor logo trouxe uma passagem na minha mente que nem era o livro de Tiago. Era no livro de 1 Reis, a qual nós vamos também aprofundar um pouco nele. Mas o interessante que a gente pode ver nesse livro de Tiago, Tiago vem falar, igreja, vem trazer uma palavra, podemos dizer, uma palavra universal para a igreja, para os judeus. Tiago traz uma palavra para as 12 tribos. Tiago é uma carta, né, podemos dizer assim, que não foi uma carta específica, ou uma ministração específica para um tipo de igreja. Assim como nós vemos nas cartas de Paulo, direcionada para exclusividade para algumas igrejas, Tiago fala num contexto universal. E o que Tiago traz de alerta para a igreja? Tiago vem falar de uma igreja que está cansada. Uma igreja que está cansada, uma igreja que se encontra cansada, uma igreja que se encontra triste, uma igreja que se encontra enferma, uma igreja, podemos se dizer, que ela não mais manifesta a fé. Uma igreja a qual acredita que somente super crentes poderia fazer algo diferente sobre a terra naquele momento. E Tiago, mais exclusivamente no versículo 17, aonde a palavra fala, Elias era um homem com as mesmas emoções que nós, e orando com instância, pediu que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez brotar os seus frutos. O tema da mensagem de hoje é fé em tempos de crise. Nos tempos difíceis, irmão, nos tempos de crise, de que forma que nós manifestamos a nossa fé? Tiago se depara com uma igreja, eu torno a dizer novamente, uma igreja cansada. Uma igreja que não mais depositava fé em Deus mais. Uma igreja que não mais tinha fé de impor as mãos sobre o enfermo e determinar a cura sobre eles. Uma igreja cansada é como o próprio, tem uma parte que o apóstolo Luiz Hermino fala, e está no livro de Hebreus, né, onde fala da primogenitura, onde os 2 irmãos trocou, né, por um prato de lentilha. Esaú troca por um prato de lentilha, ele ganha através do quê? Da canseira. E Tiago fala exclusivamente para uma igreja que está cansada e negligencia a fé. Tiago, quando traz a história de 1 Reis, irmão, quando ele fala de Elias, ele não está falando de um super profeta, ele não está falando nada da questão de profeta e nem de milagres. Ele traz uma revelação para a igreja, mostrando que Elias era um homem comum, um homem como nós, sujeito a todo tipo de emoções, a dúvidas, a errar e a fazer tudo de errado. Ele faz um paralelo com essa palavra para mostrar que nós também, que eles, podemos dizer, a palavra direcionada, que eles também poderiam alcançar esses mesmos feitos que Elias alcançou naquele momento. E hoje, irmãos, a pergunta que fica para nós hoje, nos dias de hoje, é de que forma que está a nossa fé? Num tempo de crise, num tempo hostil, no sistema qual nós vivemos, de que forma que a nossa fé tem sido manifestada? Dependendo da circunstância qual bate na nossa porta, de que forma que nós temos reagido a essas circunstâncias?
Vocês já pararam para pensar nisso, irmãos? Às vezes nós espiritualizamos muitas coisas. Às vezes algumas coisas que acontecem na nossa vida é até de acordo às nossas escolhas e isso gera-se consequência. Tiago, especificamente falando da história de 1 Reis, do capítulo 17 e o capítulo 18, porque ele cita Elias. Vamos recapitular um pouquinho a história de Elias. Elias é um homem que aparece na Bíblia, na palavra do Senhor, sem sequer uma introdução. Elias, na Bíblia, ela menciona que ele vem lá de Tisbé, é um tesbita, né? Um homem a qual ninguém tem a origem dele, mas que ele aparece naquele momento. No momento de quê? No momento de crise. Elias aparece no momento da história a qual nós vemos o reinado de Israel, tudo errado, andando através de uma idolatria, caminhando em cima do pecado e sendo reinado por uma rainha, a qual o nome nós já sabemos que é Jezabel, aonde o próprio rei Acabe, que era o rei de Israel, faz um casamento que era contra a vontade do Senhor, e com isso ela traz todos os deuses que ela adorava, tanto Etibaal, Baal, Astarotes, e nesse momento Elias vem como uma solução para aquele povo. Mas o diferencial de Elias, o que diferencia Elias dos nossos dias de hoje, irmãos, é a questão da oração. Se a gente pegar lá no início do livro de 1 Reis, no capítulo 17, Elias chega e determina algo. O porquê que Tiago faz essa comparação? Ele quer mostrar, e isso serve para nós nos dias de hoje, que Elias era um homem comum como nós, irmãos. A diferença de Elias com aquele povo naquele tempo e com nós no tempo de hoje, que Elias era um homem que andava debaixo de oração. E quando ele chega e profetiza a palavra sobre aquele povo, que nenhuma gota de orvalho, sequer chuva, nada cairia naquele momento, ele não estava falando algo dele, ele estava falando algo que estava alinhado com a vontade de Deus. E para ele dizer algo, e para nós também dizer algo alinhado com a vontade de Deus, só tem um caminho, irmãos. Nós temos que estar em oração. A nossa oração tem que ser constante. E aqui a gente pega no contexto todo do livro de Tiago. Se a gente pegar desde o capítulo 1 até o capítulo 5, nós vamos ver uma igreja que podemos se dizer que está parada. Uma igreja que não mais manifesta a fé, uma igreja que não mais manifesta a fé, uma igreja que anda sobre o pecado, uma igreja que anda sobre o pecado, uma igreja que vê os seus enfermos, podemos se dizer assim, e não tem nada para apresentar, irmãos. Não tem nada. E o interessante é que a gente vê Elias já no final do capítulo, onde ele traz essa menção e cita Elias. Por que ele cita Elias? Para provar para os outros que Elias era um homem comum como nós. Mas eu torno a dizer novamente, o diferencial de Elias era o quê? Que ele era um homem que estava em oração, e um homem que andava na dependência de Deus, nos momentos mais difíceis. Lá em 1 Reis, eu não vou entrar lá não por causa do horário, irmãos, o tempo é corrido, mas lá em 1 Reis, no capítulo 17, quando Elias se apresenta, como eu disse, Elias era um restaurador da adoração ao Senhor, um homem que veio para restaurar a adoração ao Senhor. Tiago não manifesta Elias como um profeta, mas manifesta ele como um homem. A ligação dessa palavra é o quê? É de viver na dependência e viver através da oração. Elias se apresenta àquele povo, lança uma profecia e fala que segundo a palavra dele, não choveria e sequer gota de orvalho pingaria ali naquele povo durante aquele tempo. Isso alguns olham como se fosse um castigo de Deus sobre aquele povo, mas era um povo que andava em rebeldia e tinha deixado os preceitos e os caminhos do Senhor. Mas eu quero entrar aqui, irmão, exclusivamente na questão da oração. Nós vimos ali no capítulo de 1 Reis, no capítulo 17, Elias lança a palavra, logo Deus chancela aquilo que ele fala e tira ele daquele momento e leva ele para o riacho de Querite, onde a palavra nos mostra que ele fica ali por algum tempo, né? E isso mostra o que? O homem quando vive na dependência de Deus, quando vive debaixo da palavra do Senhor, ele é guardado por Deus. Aleluias, louvado e exaltado é o nome do Senhor.
Tu és santo, Senhor. E Elias, irmãos, se a gente, como a Bíblia não menciona o início dele, como fala de Abraão, quando traz a descendência, e Elias aparece do nada e lança uma palavra alinhada com Deus, irmãos, a única certeza que a gente tem é que ele era um homem de oração, um homem que orava ao Senhor, um homem que colocava a vida dele diante do Senhor e estava ali para cumprir todo o propósito do Senhor. E Tiago faz essa menção dele e traz ele, né, e mostra que ele é um homem de carne. Irmãos, hoje não tem como nós sobressair em qualquer circunstância se nós não tivermos em oração. Se nós não tivermos em oração, nós não conseguiremos sobressair a nada. Tiago, quando fala dos enfermos, hoje, se nós pegarmos hoje, a quantidade de pessoas hoje que se encontram enfermas, não na questão só física, mas na questão espiritual, é imensa, irmãos. E tem pessoas padecendo ao nosso redor, ao nosso lado. Pessoas, podemos dizer, às vezes, muitas das vezes, que caminham conosco, que estão caminhando com enfermidade, ou seja, enfermidade física ou enfermidade espiritual. Pessoas que sequer mais têm vontade ou ânimo sequer para dobrar um joelho e orar ao Senhor. Se nós podemos pegar um homem na Bíblia que, mediante, não passou por nada, podemos dizer assim, não teve sequer uma preparação da parte de nada e pôde fazer a obra do Senhor. O problema é que hoje nós queremos fazer coisas na obra do Senhor sem sequer passar, eu falo preparo, mas eu falo através do Espírito Santo de Deus. Porque quando o Senhor foi levado aos céus, Ele disse para todos os seus discípulos, para que eles permanecessem em Jerusalém, até que do céu descesse poder. E qual era esse poder? Era o revestimento através do Espírito Santo de Deus. E aqueles que permaneceram, nós vimos a história deles, até onde eles foram, através da graça do Senhor. Pessoas aonde eles chegaram e tocaram. Mas se nós pegarmos toda a trajetória deles, eram homens voltados à oração. Eram homens que se dedicaram a sua vida em pró da oração. E se hoje nós não estivermos voltados, irmãos, o nosso coração através de uma oração, vai ser impossível nós detectarmos aqueles que estão ao nosso redor e estão padecendo. Porque quando o meu coração não está voltado ao Senhor, quando eu não tenho uma intimidade com Ele, qualquer pessoa que se chegar até mim para aconselhar o que for, ou que estiver no erro ou no pecado, a forma que ela estiver caminhando, eu vou ser o primeiro que vai julgá-la. Eu vou ouvir o que ela vai falar, mas o julgamento já está pronto, já na ponta da minha língua, para me poder julgar ela. Mas quando eu caminho com o Senhor através de oração, quando eu tenho uma intimidade com o Senhor, a minha visão sobre aquela pessoa vai ser diferente. O meu coração sobre a vida, sobre ela, vai queimar. Se for para chorar, eu vou chorar com ela. Como o Tiago mesmo diz aqui, se tem alguém que está chorando, que chore com ela. Está padecendo, que padeça junto, que está alegre, que se alegre junto. Mas se o meu coração não estiver voltado à palavra, não estiver coberto com o Espírito Santo de Deus, é impossível eu fazer essas coisas, irmãos. Se o meu coração não estiver voltado, se eu não estiver com a cobertura do Espírito Santo de Deus, eu vou ser mais um que vou estar de culto a culto, sem sequer importar com as pessoas lá de fora. Eu não vou ter sequer uma vontade ou um desejo no meu coração, podemos se dizer, de um evangelista, de ministrar a palavra ao outro. Eu sequer vou apresentar um caminho para onde aquela pessoa possa endireitar a sua vida. Aqui nós vemos em 1 Reis, no capítulo 17, quando Elias aparece, às vezes pode soar como um julgamento, onde ele viu aquela pessoa e julgou. Não, eu faço um paralelo de Elias com Jonas. A partir do momento que o Senhor manda Jonas ir até Nínive, como ele não estava com um coração alinhado com o do Senhor, a primeira coisa que veio na mente dele foi julgar todo aquele povo. Ele pouco se importou com aquele povo, que se aquele povo se destruísse, para ele estava tudo certo. Por que eu falo isso? Por causa do caminho ao qual ele pegou. Mas quando nós estamos revestidos com o Espírito Santo de Deus, com o nosso coração colocado em Deus e com uma vida de oração, a partir do momento que nós recebemos algo, uma direção de Deus, no caminho que é para a gente seguir, que a pessoa que é para a gente encontrar, a certeza que nós vamos até ela, e o nosso coração vai chorar por ela.
E através disso, irmão, nós vamos sim cumprir a palavra do Senhor. Nós não vamos ser mais uma igreja cansada, ou uma igreja que padece, uma igreja que não se preocupa com o outro. Tiago, quando menciona, irmãos, ele volta a palavra aos judeus, aos próprios judeus, podemos dizer as 12 tribos que sequer estavam mais se importando com o outro, aonde que a vontade deles era aquela mesma vontade de Pedro, que o evangelho só ficasse ali em Jerusalém e não se estendessem aos gentios. E hoje a nossa forma de caminhar hoje, nós vamos fazer um espelho através da palavra, irmãos, nós estamos caminhando ainda da mesma forma daquele Pedro antes de ter a revelação dos animais no lençol. Por que eu digo isso? Porque o nosso pensamento é só o culto, casa, igreja, lá fora nada, irmãos. Lá fora nada, nós não temos essa preocupação, mas por que não temos essa preocupação e essa vontade? Porque nós não temos uma vida sequencial de oração. Elias, no capítulo de 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 1 e do versículo 42 ao 45, a palavra do Senhor fala que quando ele decreta que não choveria, Deus deu uma palavra para ele também: pode voltar lá, que agora vai chover. A palavra do Senhor fala que Elias volta ao monte, depois toda aquela destruição dos profetas de Baal, e ele se coloca de joelho e começa a orar. A palavra do Senhor fala que ele ora a primeira vez, manda o servo ir olhar, nada. A palavra do Senhor fala que ele ora de novo, manda ele olhar, nada. Manda de novo, nada. Na sexta vez, nada. Na sétima vez, ele manda ele lá, onde a palavra fala, até tem aquele louvor conhecido, né? Vejo uma nuvem com o tamanho da mão de um homem. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A nossa oração hoje tem sido, eu orei 2 semanas, nada aconteceu. Vocês conseguem entender isso? Ah, mas você está orando? Não, estou orando. Mas, e aí? Eu orei 2 semanas. Eu orei ontem. E o meu mediatismo, nada aconteceu. Ou então vou ser meio polêmica agora. Aquela frase, essa pulsa no coração de muitos cristãos. Às vezes, numa situação que seja financeira, que seja na vida sentimental, seja no que for, eu estou orando, estou apresentando, estou isso, estou aquilo, mas deu errado. Ou que seja uma morte, tanto física como espiritual, ou seja, algo que deu errado. Qual é a frase que os crentes adoram usar? Para não falar que ele foi negligente, ou que o posicionamento dele não estava correto. Foi a vontade de Deus. Quantas vezes eu ouvi isso, irmãos? É mais fácil eu adquirir, empurrar isso para Deus como vontade dele, do que eu ter uma posição de homem e mulher de fé, de oração, para que aquilo seja revertido. Às vezes você pode estar chocado, mas se a gente faz uma reflexão aí na Bíblia, a gente vai ver Jesus Cristo longe de Lázaro, chegando lá e ressuscitando Lázaro. Nós vamos ver Jesus passando, vendo um funeral do filho de Naim, e ele indo lá e ressuscitando. Eu estou falando de coisas que aos nossos olhos são coisas impossíveis, aos olhos humanos, mas nos olhos através da fé é possível sim. Mas a nossa fé está tão decaída, irmãos, que nós não temos mais essa vontade, por medo, sabe de quê? De colocar as mãos ou determinar aquilo não acontecer. E quando determina aquilo não acontece, foi a vontade de Deus, pastor. Irmãos, nós estamos negligenciando o nosso chamado e o ministério ao qual Deus nos colocou sobre essa terra. O ministério universal de ide, pregai o evangelho, pregai aos cativos, pregai aos enfermos. Vocês conseguem compreender isso, irmãos? Essa vontade só vai pulsar dentro de nós, se nós estivermos verdadeiramente revestidos com o Espírito Santo de Deus. Agora, uma outra forma de fazer e de cumprir a obra é só se nós fizermos como o Gadareno. O Gadareno, ele não precisou passar por etapa nenhuma, ele só precisou ser cheio de demônios. Eu acredito que não é isso que a igreja espera. Ele não precisou de nada, ele não precisou caminhar com Jesus Cristo, não precisou de nada, ele só precisou ser cheio de demônio. Qual a palavra do Senhor fala que quando ele expulsa, Jesus Cristo manda que ele vá lá e anuncie. Será que é essa a opção que nós queremos nos dias de hoje, irmãos? Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do céu desça poder, até que sejamos
revestido. Tiago vem e fala: Elias era um homem comum como nós. Um homem comum como nós. Se nós pegarmos a oração de Elias, no capítulo 18, uma oração de no mínimo 6, 7 segundos. Às vezes a gente fica olhando, nossa, mas tem que ser um super crente para que ele ore da forma que ele orou e Deus desça fogo do céu e consuma tudo. Não, irmãos. Nós só precisamos ser temente a Deus e ter intimidade com Ele. Nós só precisamos caminhar sobre a palavra dEle e alinhar a nossa vontade com a vontade dEle. Nós só precisamos disso. O problema é que nós queremos fazer o contrário. Nós queremos que Deus alinhe a vontade dEle com a nossa vontade. E dessa forma, irmãos, nós vamos ficar aqui na terra, esperando o tempo da volta de Jesus Cristo, e as coisas acontecendo, e pessoas morrendo, perdendo as suas vidas, perdendo a chance de ouvir a palavra do Senhor, através da nossa vida, através da nossa vida. Tiago, na sua simplicidade, ele orou, determinou, não houve chuva, depois ele ora, determina, a chuva vem. Oração, irmãos. A nossa oração precisa ser restaurada. Se nós não tivermos uma vida de oração, e quando eu falo vida de oração, irmãos, eu não estou falando de quantidade, não, eu estou falando de qualidade de oração. É verdadeiramente entregar algo verdadeiro para Deus. Elias é tirado do meio daquele povo durante esses 3 anos e meio, vive durante um tempo perante um riacho. Ele o quê? Ele entrega a vida dele, ele vive na dependência de Deus, aonde milagres acontecem naquele lugar, aonde corvos traz pão e carne para ele na parte da manhã e na parte da noite. A palavra do Senhor fala que o rio seca, Deus tira ele dali e envia ele para Sarepta. Você sabe aonde que era Sarepta, irmãos? Sarepta era a mesma terra de Jezabel. Era a mesma terra que adorava Astarote, que é a deusa da fertilidade, e Baal, o deus da chuva. Vocês conseguem entender que Deus tira Elias do meio, podemos dizer, da sua tribo, no meio do seu povo, aonde que era para ser manifesto a glória dele, o poder dele, e leva para um meio que não tem nada a ver, para o meio de um povo que era Ciro-Finício, um povo que era contra a palavra do Senhor. Vocês entendem? Às vezes a gente para em transe, porque muitas das vezes a gente quer entender o propósito de Deus e quer entender o que Deus quer fazer, mas jamais a gente vai entender, irmãos. Qual era o propósito ali? O que passava na cabeça de Elias? Vamos imaginar, era ele sair daquele riacho e já vir para o meio do povo dele, que era o povo que estava necessitando, e fazer o que tinha que ser feito. Não, Deus tira ele dali, leva ele para uma viúva, uma Ciro-Finícia, no meio da terra, pastor. A terra onde adorava Baal, o deus da chuva. A terra onde já estava 3 anos e tanto tempo já sem chuva, para mostrar o que? Não, quem opera é eu. O Deus da chuva, da fertilidade ou do que for, sou eu. Vocês entendem isso, irmãos? E viver na dependência de Deus. Quando ele chega, o que a viúva fala para ele? Eu só tenho um bocado de farinha, um bocado de azeite, onde eu vou fazer algo para eu e meu filho comer, e daqui nós vamos morrer, não tem mais nada. Elias, sem saber o que ia acontecer, deixa de acontecer, não. Faça primeiro para mim, depois vamos ver o que acontece. E o que aconteceu, irmãos? A palavra do Senhor fala que até a volta da chuva não faltou farinha e nem azeite para aquela família. Mas o porquê disso, igreja? Porque Elias era um homem de oração. A nossa oração precisa ser restaurada. Nós precisamos dar um sentido na nossa vida de oração. Depois que passa ali, ainda no capítulo de 1 Reis, no capítulo 18 ainda, depois disso tudo, o que vem acontecer naquela terra ainda? Nós vemos 2 tipos de provisão. Nós vemos uma provisão na questão material, né, de alimento e tal, e vemos uma provisão também de Deus na questão da restauração da vida, aonde o filho daquela mulher é morto, adoece e morre. E qual é a primeira coisa de uma pessoa a qual não tem um espírito, qual não está revestida com o espírito? Ela julga. Porque você veio aqui, varão, você veio aqui para me julgar, para trazer à tona os meus pecados, os meus erros. Se inverter, irmãos, nós como cristãos estamos andando dessa mesma forma. Nós estamos fazendo esse mesmo papel quando nós deparamos com um irmão ou com pessoas no erro, no pecado. A nossa primeira fala, vai para o inferno. Você não tem salvação. A primeira fala do cristão é essa. Nós fazemos o mesmo papel do filho mais velho, terra.
Aonde ao invés de abraçar, colher, trazer para dentro e cuidar, nós criticamos. Essa mulher, por não ter o Espírito Santo de Deus, foi a primeira coisa que ela fez. E qual foi a atitude de Elias? Mais uma vez, pastor, aquele homem em oração. Orou a primeira, orou a segunda, orou a terceira. Deus trouxe a vida, trouxe a alma de volta àquela criança. O problema, eu torno a dizer de novo, nós oramos uma vez, não acontece. Nós oramos segunda, ali nós já para. Ou a nossa oração muitas das vezes é o quê? É aquela oração genérica. Abençoa, mas abençoar o quê? Nós temos que aprender nas nossas orações, irmãos, a dar nomes. A dar nomes. Nós precisamos dar nome. Pode ser que alguma parte da nossa vida hoje está seca, por falta de discernimento nosso, e por nós não dar nomes, nem sequer no particular com Cristo. Nós não temos coragem de anunciar, de verbalizar aquilo na nossa vida que precisa ser restaurado. A palavra aqui do Tiago fala, confessais uns. Ele está mandando, irmãos. Mas o que o irmão vai pensar? Não, ele tem o Espírito Santo de Deus, ele vai te abraçar, vai te colher, e você, através da palavra, vai ser restaurado. Não tenho ainda essa coragem, essa força. A palavra também fala para nós entrarmos no quarto em secreto, orar para aquele que está em secreto, que ele nos revela também. Mas muitas das vezes nós sequer temos coragem de verbalizar aquilo que nós estamos passando. E nós chegamos num tempo, irmãos, que se hoje nós não tivermos a atitude de Elias, de orar que seja 10, 15, a quantidade que for, até aquilo acontecer, irmãos, nós vamos padecer. Se não houver chuva sobre a nossa vida, irmãos, nós vamos padecer. E a palavra no livro de Elias, 1 Reis, no capítulo 18, lá no 42 até o 45, fala que depois que Elias ora pela 7ª vez, ele vê uma pequena nuvem, ele diz, profetiza que vai chover. A palavra do Senhor fala que ele ora, a chuva desce, veja bem, ele ora pela 7ª vez, a chuva desce. Depois que a chuva desce, o que a terra deu? Frutos. Quer dizer o que a terra produziu. Isso nos mostra o quê? Que essa vida espiritual nossa seca, irmãos, ela não é capaz de produzir nada. Elias ora por 7 vezes, a chuva desce, a terra rega a terra e a terra dá os frutos. Se a nossa vida, irmãos, não for uma vida de oração, irmãos, nós vamos padecer sobre essa terra. No dia mau, no dia da crise, nós vamos ser o primeiro a se unir com o ímpio. Nós vamos ser o primeiro a olhar para trás e querer vivenciar tudo aquilo que viveu lá atrás. Nós vamos ser o primeiro a se distanciar da palavra do Senhor. Nós vamos ser os primeiros, irmãos. Enquanto a palavra nos mostra, através do Espírito Santo de Deus e do poder da oração e do alinhamento com a vontade de Deus, Ele nos mostra. Olha o que foi lido aqui, o que foi falado aqui no início da ministração, onde fala da multiplicação de pães e peixes, aonde a maioria dos discípulos, aqueles que caminhavam com Cristo, quando viu aquela tamanha multidão, Senhor, dispensa esse povo, Pai, nós não temos aqui nada para dar para eles, para comer e tal. Aí vem aquele que está revestido com o Espírito, que tem amor com o outro. Imagina o que? A caminhada da onde veio, a distância a qual foi percorrida, um povo já cansado, sedento, ainda tem que voltar, e muitos que voltaria não tinha sequer o que comer. Qual é a atitude do Senhor? A multiplicação, irmãos. Os discípulos caminhavam com Ele, estava vendo que tocava nele, viu várias vezes o que ele era capaz de fazer, mas por não estar alinhado no propósito. O propósito, irmão, nós só vamos estar alinhados no propósito através da oração. Se a nossa vida não for uma vida de oração, nós não vamos estar alinhados com o propósito do Senhor. Se nós formos fazer uma reflexão, irmãos, antes da morte de Cristo, nós estamos caminhando da mesma forma que os discípulos deles caminharam, pastor. O diferencial é que eles fisicamente eles conseguiriam tocar em Cristo. Hoje nós conseguimos tocar só no espiritual. Mas nós estamos caminhando daquela mesma forma, que mediante a dificuldade, a primeira coisa que nós fazemos é empurrar para o outro. É empurrar para o outro.
Nós sequer procuramos entender ou buscamos de Deus uma forma para resolver aquela situação. Nós chegamos diante do Senhor, apresentamos algo para Ele, se daqui 2, 3 horas Ele não dá uma resposta, ou nós largamos de mão, ou fazemos da forma que nós achamos que é correta. A maioria hoje, irmão, dos cristãos, sequer apresenta a família, a casa dele, e coloca debaixo de uma oração, ou debaixo de uma cobertura, debaixo de uma oração. Mal sequer faz uma oração para si própria, de revestimento, mas sequer pensa na família. Se nós fizermos uma analogia, uma reflexão rápida, irmãos, nós ainda estamos caminhando da mesma forma que os discípulos antes da morte de Cristo. Incrédulos, sem fé e sem oração. Por que eu falo sem oração? O que Jesus Cristo fala para aquele homem, aonde ele traz o filho dele até os discípulos e ninguém conseguiu expulsar aquele demônio? Ele olha para ele, homens de pouca fé. Até quando? Até quando eu estarei com vós? Vocês entendem isso? E qual é a resposta deles depois que Jesus Cristo ora, traz a restauração a ele, e quando ele chega em Jesus, mas por quê? O que Jesus Cristo fala? Tem caça que só sai com oração. Se a vida do crente não, vou corrigir, se a vida do cristão não for através de propósito, no caso de jejum e oração, irmãos, nós não vamos estar alinhados com o Senhor. Nós vamos andar da mesma forma que Tiago cita aqui no capítulo 5 inteiro. Nós vamos ser uma igreja cansada, uma igreja triste, uma igreja que padece, uma igreja que não tem fé para nada. Nós vamos estar sempre procurando o outro. A situação que chegar até mim, eu preciso falar com o pastor. Eu preciso ir até, não vamos lá até o pastor, não vamos lá até ele, eu preciso. Mas por quê? Não tem visão, não tem discernimento. Mas por que eu não tenho visão, não tenho discernimento? Porque eu não tenho uma vida de oração. Não tenho uma vida de oração. A oração, irmãos, não tem como sem ela. E eu torno a dizer, eu não falo algo, se pudéssemos 12 horas, 13 horas, amém. Mas hoje os sistemas hoje não nos permite. Se a gente fazer, analisa para vocês verem. A palavra do Senhor, ela fala no Antigo Testamento que o povo foi levado a cativo por proteção deles, para demonstrar o tamanho grande, o amor que Deus tinha em prol daquele povo. E a palavra do Senhor fala também, por mais que Nabucodonosor, naquela época, ele determinava quem vivia e quem ia morrer, o que ele falava é aquilo que ia acontecer, mas o povo de Deus viveu ali por um bom tempo, aonde eles podiam plantar, aonde eles podiam viver a vida deles normal, eles podiam ter o culto domiciliar que eles tinham, e quando termina aquele tempo de exílio, Deus não obrigou que ninguém saísse, ele simplesmente, o povo dele foi liberto. Aí nós entendemos que o quê? Que ali nasceu-se, pessoas casaram ali, nasceram ali e tiveram uma vida ali dentro. A Bíblia não menciona e não é precisa naqueles que voltaram para construir, para erguer o templo novamente. Mas Deus deu a prerrogativa para eles. Eu acredito que a maioria daqueles que ainda permanecia numa constante oração, foram os primeiros a juntar tudo que tinha e voltar para a reconstrução do templo do Senhor. E se nós pegarmos nos livros dos pequenos profetas, nós vamos ver o pós-exílio, que a maioria daquele povo, quando voltou, mediante a dificuldade de erguer o templo do Senhor, o que eles fizeram? Deixaram a construção e foram construir as suas próprias casas. Aonde um profeta teve que vir trazer uma repreensão a eles, para que eles pudessem voltar àquela construção. Eu quero falar o que com isso? A partir do momento que eles ouviram aquela repreensão, todos se voltaram à construção do templo novamente. Aquele que hoje não estiver alinhado, não estiver com o coração alinhado com o propósito do Senhor, mediante a frustração que ele tiver, o que acontecer, ele não vai ser capaz de retornar para esse caminho, ele não vai ter forças para voltar para esse propósito. Por que eu digo isso, irmãos? Nós vivemos num sistema onde nós estamos vendo tudo o que está acontecendo aí, aonde se nós pararmos um pouquinho, nós vamos nomear, nas mãos a gente não vai conseguir contar a quantidade de cristãos que deixaram o caminho. E se nós hoje não tivermos essa preocupação em relação à oração,
nós vamos ser mais um dado desse também, irmãos. Nós vamos ser mais um desses que vamos estar caminhando dessa forma. Porque a primeira crise que bater, a primeira tribulação que bater, já vai ser algo que vai justificar, ou entre aspas, vai tentar justificar, não, para mim não dá mais, chega. Aí quando tem com o espírito alinhado com o Senhor, irmãos, é dessa forma, não vai chover, não vai cair gota durante 3 anos e meio. Todo mundo queria matar, e o que Deus fez? Guardou aquele homem. Aí, quando chega lá no capítulo 18, que faz a oração, pastor, aonde ele restaura o altar do Senhor, ora uma oração aí de uns 7 segundos, 7, 8 segundos mais ou menos, e desce fogo dos céus. Aí Tiago é obrigado a falar aqui, peraí, ele não era um super homem não, um super crente não, ele era um homem com emoções igual a nós, da mesma forma que nós, ele carregava dúvida, carregava tudo. A diferença dele conosco, que ele era um homem de oração, um homem de oração. Você pode até estar aí pensando aí, mas em dado momento ele corre para a caverna, quer se esconder, quer morrer. Aí é onde entra essa questão que eu falei do coração. Quando ele ouve a voz de Deus, o que ele faz, pastor? Ele volta novamente para o caminho, ele volta novamente para o percurso. Se a nossa oração, irmãos, se o nosso coração não estiver voltado para o Senhor, irmãos, não tem como. A igreja, ela precisa atentar hoje, agora, em se preocupar com a oração, fazer uma reflexão de que forma que está a minha oração. A sua oração às vezes pode ter sido suficiente para te trazer até aqui, irmãos, para te trazer até aqui. Daqui para frente você vai precisar apresentar algo a mais, e só vai ser possível através da oração. Nós não temos outro caminho para ter com Deus, para alinhar para alinhar com Ele o nosso coração, não. Nós só temos um caminho, só há apenas um caminho, um canal com Deus. Elias, durante todo esse tempo, todos aqueles feitos que ele fez no capítulo 17 e no capítulo 18, ele foi simplesmente um instrumento na mão de Deus. Ele foi um canal entre Deus e o povo, mas porque ele tinha um propósito. O propósito dele naquele momento era o quê? É trazer a restauração da adoração a Deus. Hoje, qual é o propósito que Deus clama no seu coração? Qual é o propósito que Deus clama no seu coração? Se você tem Ele revelado, em que pé que Ele está? Em que ponto de partida que Ele se encontra hoje? Em termos de porcentagem, em quantas, 30%, 40% dele já foi concluído? Você já parou para pensar nisso, igreja? Que cada um de nós tem um propósito a se cumprir aqui sobre essa terra? Que cada um de nós tem um motivo para estar aqui sobre essa terra. Elias tinha um, eu e você também temos um propósito. E em que porcentagem está o nosso propósito hoje? Se aquela palavra lá de Lucas 12 lá se cumprisse na nossa vida hoje, o que nós daria a Ele? Para quem a nossa alma seria? Louco! Se te pedisse a tua alma hoje, para quem ela seria? Já pararam para pensar nisso, igreja? Irmãos, se nós pegarmos no Antigo Testamento, não, na igreja primitiva, na comunidade, qual os apóstolos falavam, eles quando se uniam em oração, eles iniciavam uma oração, Deus respondia a eles e revestia todos eles do poder e da graça dele. Por que eu falo isso? Porque se pegarmos Atos do capítulo 4 para frente, quando cada um dos apóstolos segue um caminho, a palavra do Senhor vai nos mostrar pessoas sendo libertas. Aonde Pedro passava, Paulo passava, pessoas eram curadas e eram restauradas. Vocês entendem isso? Pessoas queriam correr atrás deles, tocar neles, para que a graça, a glória do Senhor se manifeste na vida deles. E quando a igreja se unia em oração, a palavra do Senhor fala que os ímpios ficavam de longe, temendo aquele povo, mas sequer pronunciava algo.
E a palavra do Senhor fala também que após as orações, o caminho que eles sabiam, por onde eles iam passando, eles pegavam as suas pessoas cometidas de enfermidades e levavam até eles para que eles fossem curados. Hoje, por onde você passa, pessoas têm ido até você, para que seja para ouvir uma palavra, ou para que você toque, a vida dela seja restaurada, para que nela fosse gerada vida novamente. Se pessoas não te seguem, se pessoas não te procuram, irmãos, se pessoas não te procuram para ouvir uma palavra, ou para falar que eu estou passando isso, e como eu vi Deus na sua vida, irmão, se não te procura, algo está errado. Se Ele nos colocou como embaixadores de Cristo sobre essa terra, reconciliadores do homem para com Deus, se Ele nos trata nós como sal dessa terra, irmãos, se ninguém te procura, irmãos, alguma coisa está errada, irmãos. Mas hoje nós temos a oportunidade de reverter tudo isso. Hoje nós temos a oportunidade de reverter isso, através da oração, clamar ao Senhor, para que nessa parte da minha vida que está seca, seja espiritual, emocional, o que for, que desça chuva sobre ela, que desça água do céu sobre ela. Porque a palavra do Senhor fala que quando Elias orou, a chuva desceu, a terra produziu. Então nós só vamos ser frutíferos, nós só vamos conseguir produzir se a chuva do céu descer sobre a nossa vida, regar a nossa vida, aí sim nós vamos conseguir ser frutífero. Não tem como eu começar a colher os frutos antes da água descer. Não tem como eu começar do lado errado, eu tenho que começar do lado certo. E o meu lado certo hoje pode ser o quê? Eu dobrar o meu joelho e buscar um revestimento do céu, buscar algo do Espírito Santo de Deus, para que eu possa cumprir o propósito sobre essa terra. Irmãos, a palavra do Senhor já nos foi dada. Ele diz claramente, ide. Quando ele fala ide, esse ide é universal, igreja. Não é para algumas pessoas exclusiva, não. Ide para aquele todo que sente no coração, para aquele todo que viu na cruz do Calvário a vida sendo entregue através do nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é que hoje, irmãos, é tantos afazeres, é tantas coisas, que eu não consigo colocar Ele ser o primeiro na minha vida. Eu não consigo determinar Cristo sendo o sustento da minha vida. A maioria de nós hoje, irmão, nós padecemos por falta de conhecimento, assim como a própria palavra fala. Porque no momento mais difícil, nós calamos. Nós fazemos, você sabe como? Lá em Lucas, no capítulo 1, onde fala de Zacarias e Isabel, se nós formos analisar, a nossa caminhada hoje está da mesma forma de Zacarias naquele momento ali, como um sacerdote diante do templo do Senhor. Nós temos a sorte, que a palavra fala que caiu a sorte sobre ele, de naquele dia, ele está assistindo diante do Senhor no templo. Então, peraí, nós estamos todo domingo no templo. Então, entre aspas, nós temos a sorte de estar aqui hoje. E a palavra do Senhor fala que ele era um homem de oração. E durante o turno de oração dele, um anjo vem até ele. E na conversa, nas orações que ele estava, o anjo trouxe a resposta em cima daquilo a qual ele estava buscando. E o anjo veio para confirmar tudo aquilo. E qual foi a resposta dele para aquele anjo? Eu vou falar nas minhas palavras. Mas será? Espera aí, você está buscando isso há tanto tempo. Deus manda a resposta e você ainda tem dúvida. E através dessa dúvida que ele teve, ele paga um preço de quê? De ficar durante, podemos dizer, 9 meses, durante toda a gestação, mudo. Agora vocês vão entender melhor um paralelo. A igreja muda como que ela evangeliza, a igreja muda como que ela profetiza, a igreja muda como que ela anuncia a volta de Jesus Cristo. A igreja de Cristo hoje perante a sociedade, ela é uma igreja muda. Por causa de quê? Por causa da incredulidade. A incredulidade fez com que Zacarias ficasse muda. A igreja de Cristo hoje, ela se encontra uma igreja muda por causa da incredulidade. E por que eu falo a igreja? Eu trago a menção da igreja, porque a palavra do Senhor fala que quando Zacarias entra para o templo, uma multidão de pessoas estavam lá de fora do templo. E o que eles estavam fazendo lá de fora? Aguardando aquele profeta sair com uma palavra de Deus, aguardando aquele profeta sair, para que eles pudessem ver o que Deus falou através da vida dele. E assim somos nós, irmãos.
Se nós saímos da casa do Senhor após um culto ou o que seja, e sem pronunciar, nós também estamos da mesma forma que Zacarias. Nós estamos como uma igreja muda, uma igreja que não profetiza, uma igreja que não chora, que não clama, uma igreja que não dá direção. E quando eu falo igreja, eu não falo do templo físico, eu falo de nós, porque a palavra do Senhor fala que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós somos a igreja de Cristo. O templo físico é um local de reunião. E se eu hoje não tenho, entre aspas, a oportunidade de falar, mas por que eu não tenho oportunidade de falar? Eu não tenho oportunidade de falar porque eu não falo. E por que eu não falo? Se eu sou sal sobre essa terra, se eu sou embaixador de Cristo sobre essa terra, se eu sou conciliador do homem para com Deus, é porque a minha vida de oração está em falta, irmãos. Eu preciso ter esse discernimento, igreja. Eu preciso ter essa compreensão e entender que Elias era um homem comum como nós. Tiago foi necessário chegar no último livro dele, na última, podemos se dizer, mensagem dele, ter que mencionar o povo. Ei, peraí, irmãos, Elias, ele não era um super crente, não. Ele era um homem como nós, um homem que vivia as mesmas menções, as mesmas paixões e emoções a quais nós vivemos. Aí a diferença dele, irmãos, é que ele orou, onde ele simplesmente resume, no versículo 18, orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez brotar seus frutos. A linha reta é essa, irmãos. Do céu desce a chuva, desce na terra, a terra brota e dá os frutos. Mas por que isso ocorre? Porque ele era um homem que estava em constante oração. A Bíblia não traz muito relato em relação a ele. A Bíblia não traz uma introdução em relação a ele, para dizer quem era ele, que ele era isso, que ele era aquilo. As revelações que nós temos da parte dele, né, que o nome dele significava Senhor é o meu Deus. Mas por ele não ter nenhuma introdução, e nós não temos nada para poder buscar da vida dele, nós entendemos que o quê? Que ele era sim um homem que estava em constante oração. Somente um homem em constante oração e alinhado com Deus poderia chegar no local onde estava todo mundo errado, podemos dizer, e determinar algo e Deus chancelar embaixo. Somente um homem de oração como ele, poderia Deus tirar ele daquele perigo e colocar ele no lugar e Deus guardar ele durante um tempo. Somente ele, como um homem de oração, Deus poderia tirar ele dali e levar ele até uma terra onde a terra que adorava Astarote, que adorava Baal, aonde tinha uma mulher ali que estava pronta para comer um restinho que tinha e morrer. Somente um homem de oração poderia deitar sobre uma criança que já estava morta e orar por 3 vezes e determinar que a vida voltasse sobre a vida dela. Somente um homem de oração poderia vir até um rei a qual perseguia ele e queria matar ele de tudo quanto é forma e dizer para ele, ó, isso aí eu falando, irmão, às 13 horas nós vamos encontrar lá no pé do monte, reúne tudo aí, vamos lá, nós vamos decidir quem que é Deus. Somente um homem de oração, irmãos, poderia ter essa atitude, porque o coração dele estava alinhado com o coração de Deus. Somente um homem de oração poderia fazer uma oração ali de 10 segundos no máximo, e do céu descer fogo como línguas e lamber toda a água que estava ali, você entende isso? E fazer com que todo o povo se prostrasse e visse quem era verdadeiramente o Deus de Israel. Para que isso aconteça sobre nossa vida, nós temos que estar também em constante oração. Somente através da oração, isso pode acontecer, irmãos. Porque quando eu oro, no independente se é 1, se é 2, se é 3, a minha oração vai ser persistente naquilo. E Deus vai cumprir, porque Ele diz na palavra dEle que pode muito orar. A oração do justo tem muitos seus efeitos. Não sou eu falando, só a palavra que nós lemos aqui. Aí nós como cristãos, nós não vamos usar mais aquela frase, deu errado, não, porque era vontade de Deus. Não, deu errado porque você não se posicionou da forma que você deveria se posicionar. Porque se Ele fala na palavra dEle que nós comeríamos o melhor dessa terra, que nós sobressaía tudo sobre essa terra, irmãos, espera aí,
Eu orei tanto tempo, aquilo deu errado. Não foi a vontade de Deus. Em alguma parte, em algum momento desse percurso, algo deu errado. Ou, resumindo tudo, o meu coração não está alinhado com a vontade do Senhor. Porque eu não profetizo coisas que eu acho que eu devo profetizar ou que eu acho que é certo. Eu profetizo aquilo que está alinhado com o coração de Deus. A chancela de Deus na oração de Elias, no capítulo 1 Reis 17:1, foi porque aquilo era a vontade de Deus. Ele não chega simplesmente, eu vou ali, pastor, e vou orar e vou cerrar o céu e não vai chover mais. Mas por quê? Por que você vai lá, você vai fazer isso? Quem mandou você ir lá? Você tem algum motivo? Deus tinha. Ele não. Elias não tinha. Deus tinha. Jonas não tinha motivo nenhum para abandonar aquele povo de Nínive. Deus tinha. Mas Jonas não. Vocês entendem? Dependência de Deus. Viver na dependência dEle. O que Ele faz conosco? Ele nos leva de lugar em lugar. Eu vou falar aqui, o pastor sempre cita isso. Ele sempre fala. Mas como tem uns irmãos mais novos aqui no ministério. Vem cá, pastor, rapidinho. É coisa rápida, irmãos. É porque às vezes a gente vê muito na história, ou vê alguém falando, e não tem assim, mas será que isso acontece mesmo? O pastor sempre menciona aqui, quando Deus pôs no coração dele, da pastora, de abrir o ministério. Ficou quanto tempo aqui, pastor? Agora eu vou entrar na questão de finanças, irmãos. Da quantidade, do valor de aluguel, de pessoas que congregavam. Aos seus olhos, você veria condição do ministério estar até hoje? Não teria condição nenhuma, porque quando nós veio para cá, a gente já estava saindo de um aluguel que era 1.300 e vindo para cá com valor acima de 1.500. Os 2 primeiros meses já estava pago, né? Mas quando a gente entrou, logo na hora que a gente entrou, passando 2 meses, praticamente 3 meses, entrou a pandemia, então tudo fechado, então era insustentável ficar aqui pela condição humana. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora eu vou voltar naquele pedacinho que eu disse da oração. Quanto tempo, pastor, mas a pastora, vocês dois, orou para que Terra de Cafarnaum fosse fundada? Foi do nada assim, não, vai lá e abre? Não. A gente orou desde quando a gente foi junto com a carruagem de fogo, né? Lá para Djalma Castro Alves. Oramos, esperamos o Senhor, passou um tempo, Deus deu o nome primeiro, depois do nome, deu toda a condição e mostrou um galpão, que era o que a gente ficou, e aí ele foi encaminhando para acontecer tudo dentro desse propósito. Vocês entendem, irmãos? Teve o quê? Uma oração. Se a oração do casal, na época, não estivesse alinhada com a vontade de Deus, isso aconteceria, pastor? Vários motivos, porque a gente não tinha capacidade humana, de ser humano mesmo, nós não tinha estrutura como homem, como mulher, para poder iniciar isso da nossa cabeça. Não teria como. E o ministério de Terra de Cafarnaum tem quantos anos, pastor? Pelas minhas contas, acho que já foi agora para 11, esse ano agora vai fazer 11. Eu estou falando 10, mas vai fazer 11 agora. Irmãos, 11 anos. Já fez em abril. 11 anos. Se a oração não estivesse alinhada com a vontade de Deus, irmãos, será que o ministério Terra de Cafarnaum estaria aberto até os dias de hoje? Vocês conseguem entender, irmãos, que quando o nosso coração está alinhado com o propósito de Deus, as coisas fluem, as coisas acontecem, as coisas caminham. Da mesma forma, irmãos, que Elias estava com o coração alinhado com o propósito do Senhor, e ele veio e determinou, e aquilo aconteceu, e Deus chancelou. O ministério hoje, Terra de Cafarnaum, está até hoje, já com 11 anos, aos olhos do homem não tinha perspectiva nenhuma que isso prosperasse, é porque a chancela foi chancelada por Deus. A necessidade de hoje, irmãos, de nós estarmos com o nosso coração alinhado com Deus, irmãos, é primordial. Para que hoje nós podemos cumprir o nosso propósito sobre essa terra, o nosso coração tem que estar alinhado com Deus. E nós só vamos conseguir ter esse reajuste de rota, entrar na rota novamente, através da oração. O nosso canal para com Deus, irmão, é a oração. E o canal de Deus para com essa terra é nós.
Vocês entendem isso? Quando ele fala para Pedro, e dar-te-ei as chaves de quê? Do reino, onde ele fala que ligares na terra será ligado no céu. Para que isso aconteça hoje através de mim e de você, se o nosso coração não estiver alinhado com o coração de Deus, vai ser meramente uma chave de enfeite nas nossas mãos, vai ser um poder dado a nós que não vai ser utilizado para nada. Quantos de nós hoje nós estamos da mesma forma da irmã de Moisés, de Miriam, no momento de uma simples palavra que ela lança, mas ele acha que Deus só fala através dele. A palavra do Senhor fala que eles ficaram durante 7 dias com Israel parado, podemos dizer a igreja parada, por causa de uma palavra e falta de entendimento dela. E hoje a minha falta de entendimento, a sua falta de entendimento, pode fazer com que nós ficamos paralisados, irmãos. É como eu falei, não é na nossa vontade, no nosso querer, mas é na vontade de Deus. Vocês entendem isso? Quando o nosso coração estiver verdadeiramente alinhado com a vontade dEle, quando Ele te mandar para Nínive, você não vai pensar 2 vezes em ir lá e profetizar na vida daquele povo, anunciar a palavra para eles, e eles serem restaurados e transformados. Não vai ter aquele pensamento, não, esse aí não tem mais jeito, não. Tem sim. Um dia também, eu e você também, muitos olhou para nós e pensavam que nós não tínhamos mais solução, e hoje nós estamos aqui. O nosso coração, igreja, tem que estar alinhado com a vontade do Senhor. Elias cumpriu tudo aquilo qual Deus determinou, porque ele estava em oração. Para a gente finalizar, imagina só, se Elias não tivesse em oração, será que ele iria ficar esse tempo lá, vendo aquele riacho, aquele reguinho de água só afinando, o rio secando, e ele sabendo que ele tinha lançado uma palavra? Será que ele não seria o primeiro a falar: Senhor, chega, agora eu não preciso chegar nos 3 anos e meio, não, pode descer água agora, porque a vida dele já estava em jogo. O momento que ele vai para Sarepta, quando Deus manda ele ir para lá, ele sabendo aonde que era Sarepta, será que ele iria para lá? Mas peraí, Deus, esse povo está querendo me matar, você está querendo me jogar lá onde eu amaldiçoei eles? Aonde? Porque se você for analisar, Elias lançou uma palavra, não só em questão sobre os judeus, mas sobre toda a Sarepta, sobre toda a Sírio-Fenícia, porque era o deus Baal que era considerado o deus da chuva, e ele o que? Ele buscou briga, não foi contra aquele povo ali, entre aspas, ele buscou uma briga contra um deus a qual aquele povo adorava. E imagina só, alguém chega hoje, nós sabemos o poder de Deus, e chega hoje até nós e fala: através do meu Deus, não vai acontecer isso e aquilo. Eu dou risada, irmãos. Se a pessoa chega com o nome de um Astarote ou de um Baal, por Baal hoje não vai chover, não vai acontecer aquilo, eu rio, porque eu sei quem é o Deus de Israel, o que está sobre todas as coisas. Mas agora você imagina ao contrário, a gana que aquele povo não estava sobre ele, e Deus manda ele lá no meio daquele povo, em Sarepta, um povo que estava doido, acredito que estava doidinho para esganar ele, mas ele foi. Mas por que ele foi? Porque ele estava em constante oração. A Bíblia, eu torno a dizer, você pode procurar, você não vai ver mais nada sobre Elias, você só vai ver falar que ele veio de Tisbé, que era um tesbita só, e que o nome dele significava: o Senhor é meu Deus. Você não vai conseguir ver mais nada em relação sobre ele. Então ele é um homem que aparece, entre aspas, do nada, cumprindo toda a vontade de Deus, mas era um homem que o quê? Orava ao Senhor. Lá no livro de Atos, capítulo 10, a palavra fala do centurião, aonde estava o quê? Em constante oração, clamava ao Senhor a todo tempo, até Deus pegar Pedro e enviar até ele. Vocês entendem o poder da oração, irmãos? Às vezes não precisa ninguém ver, só precisa nós nos colocarmos nessa posição de oração. Quando nós nos colocamos nessa posição de oração, irmãos, as coisas fluem. Deus está atrás, irmãos, de Elias novamente. Precisa ressuscitar Elias novamente. Elias precisam ser ressuscitados novamente. Vocês entendem isso? Nós precisamos hoje ser verdadeiros Elias sobre essa terra, que aonde que chegava não tinha preocupação nenhuma em falar aquilo que Deus mandava ele falar.
Ele sequer se preocupava se a vida dele estava em risco ou não. Ele veio para cumprir aquilo ao qual Deus determinou que ele viesse a cumprir. E tanto eu e você, nós temos algo a cumprir sobre essa terra. Só que nós precisamos o quê? Estarmos em oração, em constante oração. Hoje é o dia no qual nós vamos sentar nessa mesa, irmãos. Hoje é o dia que nós devemos determinar o que for que está seco em nossa vida, para que dos céus desça chuva, desça água do céu, vocês entendem? E regue essa terra seca. Se é espiritual, que desça água, que desça chuva. Se é na questão emocional, que desça também. Se é financeira, seja no que for, a área na nossa vida que está fazendo com que nós não nos aproximamos de Deus, a área que na nossa vida que está seca, que está impedindo nós viver o melhor de Deus sobre essa terra, aquilo que está impedindo de nós cumprirmos o propósito de Deus sobre essa terra, hoje precisa descer chuva sobre ela. Nós precisamos ser insistentes na nossa oração, assim como Elias foi. Elias, para encerrar, ele sobe no monte, ora durante 7 vezes. Na primeira não deu, ele continuou orando. A segunda não deu, ele continuou orando. A terceira e por aí foi. Até na 7ª que o servo dele vai, olha e vê uma nuvem subindo do mar ao céu, do tamanho da mão de um homem. E ele, simplesmente uma nuvinha pequena, ele olha e fala, vai chover. Isso é fé, irmãos. Isso é oração. Fique de pé nesse momento, irmãos. Aleluias. Antes de nós sentarmos nessa mesa, de nós cearmos com o Senhor, nós precisamos sentar nela restaurado espiritualmente. Agora não tenha vergonha, não preocupa com a sua direita, esquerda, quem está à frente ou quem está atrás. Hoje agora é você e Deus. É você e Deus. Clama para Ele nesse momento, para que essa parte da sua vida que está seca, hoje, que desça chuva do céu e ela seja restaurada. Amém? Eu vou estar fazendo uma oração e já vou passar para a pastora para a adoração. Mas nesse período agora dessa oração, irmãos, que haja verdadeiramente uma entrega ao Senhor. Entrega a Ele, rasga suas vestes, abra seu coração de uma forma para que Ele possa ter acesso a Ele, para que aquilo que está morto, que hoje haja vida, assim como nós vimos na palavra, através da oração de Elias, aonde aquele menino, aquele jovem estava morto, e ele orou e a alma desceu sobre ele novamente, aonde houve vida naquele momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nesse momento, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, nós estamos diante do Senhor, clamando, Senhor, por vida nesse momento, Pai. Eu peço ao Senhor nessa noite, Pai, que ouça, Senhor, o clamor da Tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ouça o clamor, Senhor, da Tua igreja, Pai, aonde a Tua igreja busca, Senhor, por restauração, busca, Senhor, por transformação, por um fortalecimento espiritual, por uma renovação espiritual, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a área que o Teu Filho clama nesse momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que se encontra seca, Senhor, que desça, Senhor, chuva do céu, Senhor, que essa área, Senhor, seja regada, Senhor, seja transformada, que haja vida, Senhor, novamente, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, manifesta, Senhor, sobre nós o Teu poder, Senhor, e a Tua graça, Senhor, nesta noite, Senhor, derrama poder do céu, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor, que haja vida, Senhor, aonde está morto, Senhor, ressuscita, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, aquilo que está seco, Senhor, que desça chuva do céu, Senhor, assim como Elias orou, Senhor, orou insistentemente, nós também nesse momento nós oramos insistentemente, Senhor, clamando ao Senhor para que desça chuva do céu, Senhor, para que essa terra seja regada, Senhor, e nós venhamos frutificar, Senhor, diante do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, aquilo que estava morto, Senhor, que haja vida, Senhor, nesse momento, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, manifesta, Senhor, ouça, Pai, o clamor, Senhor, da Tua igreja, Senhor, ouça o clamor, Senhor, da Tua igreja, Pai, nós queremos entregar ao Senhor uma adoração verdadeira, Senhor, por isso, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, Espírito Santo, tenha liberdade de manifestar o Teu poder e a Tua graça, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu profetizo vida, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor, eu profetizo
profetizo vida, Senhor, sobre aquilo que está morto, Senhor. Eu profetizo cura, Senhor, sobre aquele que está enfermo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em Teu nome, Senhor, restauração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Restaura, Senhor. Restaura a nossa vida espiritual, Senhor. Dê vida, Senhor, novamente a nossa vida espiritual, Senhor. Aquilo que está seco, Pai, em nossa vida, Senhor, que desça chuva, Senhor, que sejamos abundantes, Senhor, que possamos gerar frutos, Senhor, sobre essa terra, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, e que os Teus sonhos, Senhor, sejam restaurados, Senhor, em nossas vidas, Senhor, que o Teu sonho, Senhor, que a Tua vontade, Senhor, seja alinhada, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor, que possamos ter esse entendimento, essa compreensão, Senhor, para que possamos fazer assim como o Teu profeta, Senhor, o Teu filho, Senhor, proferiu sobre aquele povo, Senhor, aonde todos podem ver e entender, Senhor, que havia sim um Deus, o Deus de Israel. Por isso, Pai, nós clamamos ao Senhor, Pai, e eu peço ao Senhor que haja vida, Senhor, que haja vida, Senhor, que haja restauração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aplaudo nosso Deus, igreja. Só Ele que é digno de toda a honra e toda a glória.